Phobos. O Evangelho de Tomé contém a palavra de Deus, mas é uma obra agnóstica e então não ortodoxa. É uma criação da comunidade gnóstica. Anderson, amigo, na paz de Cristo, obrigado. É o que se ouve, mas sem provas. Mesmo que esteja escrito na ONU e tenha até provas arqueológicas e até fatos, segundo eles, creio sim que foi Tomé quem escreveu. No começo já diz e no final comprova. Não defendo religião nem denominação nem grupo, pois sigo sem placa e preço a Cristo. Muitos até vão se ofender com a minha fé e me chamar de burro, mas faz parte do bom combate e o sacrifício racional. Deus te abençoe e se interessa mesmo, que não tem nada melhor. Phobos. Um estudo comparativo entre os escritos gnósticos do primeiro século e este evangelho deixa bem claro isso. Ademais, não existe nenhum pai da igreja dos primeiros 8 séculos que use como ensinamento doutrinário porque nós usaríamos tal evangelho agora. Também não defendo religião, não abro mão dos evangelhos canônicos devidamente corroborado pela igreja para postar em um documento que ademais suspeito. Anderson, o que dá para entender é que os escritos gnósticos eram vários escritos sagrados ou até não sagrados que eram rejeitados pelo sistema religioso da época. Era rejeitado porque estava numa linguagem de sonho figurado e não dava para ler em público para que fosse entendido. Os livros aceitos eram fáceis de manipular as interpretações, pois a maioria das doutrinas estava clara e as denúncias agudas obscuras. É que os pais da igreja depois da morte dos apóstolos queriam um sistema em que arrecadasse para construir templos e colocasse as pessoas dentro dele para que entendessem ao seu modo o que estava escrito, necessitando de livros claros para serem lidos e não pregados. Nós podemos usar tal evangelho agora porque temos e estamos no tempo do conhecimento sétuplo profetizado por Enoque, mas os pais da igreja naquele tempo não tinham tal conhecimento, ou não queriam interpretar correto. Para ser claro, sem embromação, pois não temos segundas intenções, de todos os livros sagrados, quem os entende vê que para alguém ser salvo tem que entender, pregar corretos sem aceitar dinheiro em todos os lugares e dias, o que geralmente as pessoas almejariam. Ser um pastor famoso cheio de seguidores, ou um pregador de rua que se reúne na rua, claro, em casa ou até na internet sem arrecadação e sem receber salário. Ninguém quer ser taxado de louco. Mas para alcançar a salvação tem que entender Cristo e adorar a Ele, que é pregar em espírito, falar, e em verdade, correto, na rua, porque essa é a única porta. Então a igreja que corrobora uns e suspeita de outros está fora do reino de pregar na rua e dizer que o entendimento dos livros antigos salvam, porque esse entendimento é fé que prova e move a fazer o improvável e até ridículo por amor. Os livros canônicos, embora não pareça porque tem pontos difíceis, concordam com muitos livros de fora e condenam o sistema religioso também. As religiões, grupos organizados com nomes e fama, maqueiam os livros porque querem fazer o evangelho do jeito deles, servindo Deus Mamon, dinheiro. Sai dela, povo meu, a que se relaciona por dinheiro. YouTubers que estão enchendo a barriga pela pregação de Cristo estão fora também. O negócio é sério e difícil de aceitar. A prova que alguém entendeu e realiza tudo ordenado é que ele vai gritar nos lugares públicos. Escrevi muito, mas é bom que já fica claro a visão. Fica com Cristo e não deixe que as coisas impressionantes desta vida te desviem da vida eterna. Falando a verdade, há 4 dias toda interpreta ponto e vírgula ou mera axiologia de homem. Interpretação de tudo, a prova de tudo vem da interpretação correta do homem, mas essa prova não é absoluta. Sempre vamos achar porque somos criaturas. E o mistério é eterno. Alguém só pode achar 2 coisas: que Jesus Cristo é verdadeiro ou mentiroso. Quem acha que ele é mentiroso é porque não teve a prova da interpretação correta, não entende as Escrituras, vê com os olhos e não com a mente, é irracional. Mesmo quem diz que crê em Cristo mas não entende não sabe que acha que ele é mentiroso. O único que não acha nada e tem prova absoluta é Jesus. Por isso só ele é digno de ser adorado. Satanás e seus demônios vão achar lá no inferno e os salvos vão achar lá no céu ao lado de Jesus Cristo. Resumindo, a única porta para a salvação é a interpretação correta da palavra de Deus. E quem acha que toda a interpretação é mera axiologia do homem está perdido sem prova de nada. Satanás foi o que mais participou de tudo e ele ainda acha até hoje porque não conseguiu ser Deus. Engano de Satã. Cadê o inferno? Só se livra de lá quem entende Cristo e por isso prega ele de graça e sem instituição religiosa.
Jesus Cristo não é dinheiro, mamon nem comércio e vendas. O amor é entender Cristo e compartilhar enquanto está aqui, sem religião humana e instituição. Se fizer isso, vai se salvar do inferno. Soraya Lana. O que é o inferno? Interpretação de tudo é dor eterna para os que não quiseram Cristo, influenciados por demônios invisíveis aqui na terra. É ranger de dentes depois da morte física para os que não se interessaram pelo enigma desta vida ou foram enganados porque quiseram. Soraya Lana. Deus é misericórdia e justiça, certo? Por qual razão um Deus justo e misericordioso jogaria um de seus filhos, criatura, em lugar de sofrimento eterno? As penas não são para a reabilitação do apenado. Se uma pena é eterna, então Deus não crê na possibilidade de arrependimento de seus filhos. Ademais, não há em canto nenhum da Bíblia a afirmação de que as penas do inferno são eternas. O que há na Bíblia é que o inferno é eterno, mas não as penas dos que por lá passam. Sendo assim, como Deus é justo, misericordioso e infinitamente bom, creio que, apesar do inferno ser eterno, os que pra lá vão não ficarão para sempre, apenas pelo tempo necessário para uma transformação. Essa é a explicação que achei no Espiritismo e aqui mais me pareceu correta até o momento. Interpretação de tudo. A razão de jogar lá é porque ele é justo e misericordioso e não quer por a vida perder com quem tem dificuldade de entender e se rebela contra ele. O sofrimento eterno protege a vida eterna. As penas são para neutralizar totalmente. Os anjos caídos que enganam os espíritas tinham penas individuais até que a terça parte se rebelou totalmente. Nós temos só essa vida terrena aqui como tempo de arrependimento. Deus põe um limite e não tolera morrer e voltar para tentar de novo quem já fracassou. Deus vai crer em você se depois de ouvir isso você mudar. Se a Bíblia não avisasse isso, dor eterna, por toda parte, eu não estaria aqui tentando te alertar. O tempo de transformação e o perdão de Deus já é essa palavra agora, hoje. Não se endureça. Isso não é invenção minha. É o que é revelado do alto do além. Não estou aqui pregando inferno para ver se me dá dízimo ou dinheiro. Os pastores que fazem isso era melhor para eles que se enforcassem como Judas. A Bíblia tá lá para todos. Tem outros livros antigos que fazem parte também. Ninguém é inocente, senão não falaria parecido com isso que você falou para mim. Fica com Cristo. Soraya Lana. Uma prova de que as penas não são eternas é o fato de Jesus, após sua crucificação, ter descido por 3 dias até o abismo para buscar Judas e tirá-lo de lá. Como dito, em nenhuma passagem da Bíblia há referência a penas eternas, assim como não em nenhuma passagem da Bíblia há referência à alegação de que anjos cumpriam penas provisórias. De onde Senhora tirou essas afirmações? Quanto à reencarnação, há vários trechos na Bíblia que a validam. Um exemplo é o fato de Elias ter sido a reencarnação de João Batista. E não vamos nos esquecer que o cristianismo primitivo, ou seja, o cristianismo mais próximo a Jesus, pregava a reencarnação. A esposa do imperador Justiniano pressionou para que retirassem a reencarnação dos textos bíblicos no Concílio Ecumênico de Constantinopla, pois ela tinha mandado matar diversas prostitutas e tinha medo das consequências reencarnatórias de seus atos. Interpretação de tudo. Essa parte de Jesus buscar Judas é uma peça do quebra-cabeça que não casa. Veja o castigo numa linguagem mais clara. MT 25:46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos, para a vida eterna. MC 13:29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. DN 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. AP 14:11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. AP 20:10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. João Batista. Elias, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. 16. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. 17. Irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Lucas 1. Nesta parte dá para entender que João Batista não era Elias,
mas tinha o poder de Elias porque estava profetizado em Malaquias 5: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 6: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha, e fira a terra com maldição. Malaquias 4. Sobre mandar tirar textos de reencarnação da Bíblia são ditos que não se podem provar, assim como muitas coisas das histórias humanas que não batem. A Bíblia e outros escritos sagrados que se encaixam com ela prova tudo. Não precisa de história, arqueologia e nada material, pois maldito o homem que confia no homem. Só podemos confiar nas revelações do alto que prova tudo para quem entende tudo que chegou a nós por força de Deus. Ainda tem gente que pensa que o homem inventou tudo isso, mas é superficialidade pura quem acha isso. Vou dar uma parada que estou cansado, mas se quiser te respondo depois. Fica com Cristo. Soraya Lana. Os estudiosos da reencarnação sabem que Jesus diz claramente que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. E, de acordo com a lei de causa e efeito ou kármica, como Elias mandou degolar 450 sacerdotes de Baal, ele, como João Batista, 850 anos depois, é também degolado. Ninguém deixará de pagar tudo até o último centavo. São Mateus 5, 26. Como já vimos, Gregório Magno defendia a reencarnação com base no Evangelho. Assunto esse tratado por Carlos Torres Pastorino, ex-padre, com doutorado de Bíblia em Roma e catedrático de grego da Universidade de Brasília. Sabedoria do Evangelho, volume 3, página 22. Para Gregório Magno, João nega ser Elias. João 1, 21. Porém negou como pessoa, personalidade. Somos de ontem e nada sabemos. Jó 87, 9. E como explica Gregório, o Batista, ao negar ser o Elias que estava para vir, Malaquias 3, 1, ele se referiu à pessoa persona, dele. Já Jesus, ao afirmar que João é o Elias, referiu-se ao espírito de Elias que é o mesmo do Batista. Interpretação de tudo sobre a lei kármica de causa e efeito é um erro de interpretação, pois a Bíblia dá base para tudo quanto é ideia se a pessoa não leva a sério. Isso já é sinal que é algo divino para nos testar. Sobre Jesus referir-se ao espírito de Elias quando afirmou que João é Elias, então Pedro não tinha espírito quando disse que ele era uma pedra porque seu nome significa pedra. É algo vago demais para afirmar isso se a própria escritura é contra isso. É querer coar um mosquito, reencarnação, e engolir um camelo, juízo final. Vou citar uma passagem que você deve conhecer que é clássica dos evangélicos usarem contra a reencarnação. 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, parecido com a proposta do Espiritismo de morrer e voltar a viver várias vezes até se purificar. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9. Hebreus é um livro avançado que só entende quem é avançado de entendimento bíblico. Os sacrifícios de animais que se faziam todo ano apenas recordavam do pecado, não tiravam. Igualmente, se a pessoa reencarnar não vai se purificar, mas cair na lama de novo e recordar do mal. O sangue de animais não tirava pecado mudando a consciência, mas esta palavra dá entendimento para libertar do engano, do pecado. Esta palavra é o sangue da nova aliança em Cristo para todos os povos que dá a vida eterna depois da morte física. A palavra é Jesus Cristo sem mamão dinheiro. Então toda religião que se sustenta com dinheiro é Eva que dá do fruto proibido, ou a serpente que torce a verdade dizendo que não tem inferno eterno, não vai morrer, colocando o veneno da revolta contra o Criador. Para nós meros mortais é difícil conceber a ideia de sofrimento para sempre, e a revolta se vale disso. Mas isso não cabe a nós julgar, pois Deus fez tudo e nos revelou e provou pelo raciocínio todas as coisas, e não vou achar que ele é um monstro por jogar no lago de fogo. Até porque sabemos que o livre-arbítrio gera consequências e cadeia, e no plano eterno o sistema é mais rigoroso, que até duvidar da bondade de Deus merece ir para longe da vida. Existe a síndrome do pânico. Qual a solução para isso? É neutralizar o que causa e tem livre-arbítrio e não entendeu porque fez pouco caso. Estava pensando na barriga.
Quem não busca entender a palavra, Cristo, para Deus, Jesus, não tem diferença dos demônios que acompanharam Satã. Os anjos fiéis que não caíram representam os que obedecem a Jesus de anunciar, porque se não entende aqui por Jesus Cristo, tampouco entenderá lá na eternidade vendo os anjos, como os demônios que viram e não creram. Crer neste sentido é aceitar o mistério de Deus sem questionar o que não tem uma resposta satisfatória. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16:31. Geralmente as pessoas não levam a sério o enigma da vida, querem somente defender as conveniências do corpo, se fecham na bolha da religião e a gente não pode fazer nada a não ser avisar e partir para outra, que é a ordem eterna para quem se converteu entendendo o enigma. Não digo que entendo tudo, mas pelo menos não questiono o que é delicado e por isso é tão vago sobre o inferno eterno. Até porque vejo nisso uma absoluta lógica e não quero ir para lá, mas para isso devo avisar pentelhando os desavisados. Fica com Jesus Cristo, e fácil rotular as pessoas, difícil é entender os avisos de Deus por sonhos ou dons espirituais que estão numa linguagem simbólica. Na terra existe cadeia, mas a lei depois da morte é outra, lago de fogo, uma simples prepotência aqui, na terra, ou indiferença ao aviso é motivo para o castigo eterno. Se você é Deus e sabe tudo baseado nas suas leis próprias criadas por você mesmo, siga em frente, aproveita a liberdade terrena e a única oportunidade de ser um Deus, ter fama e dinheiro nas asas do engano, mas se quer a vida eterna provada, te recomendo buscar as provas nas palavras de Cristo pela meditação profunda, ou seja, tem algo a mais no que parece estar escrito. Aquilo que queremos e pensamos ser bom, na verdade, anularia a possibilidade de liberdade e vida eterna. A necessidade de cadeia aqui na terra já é um aviso. Que provas temos que essas passagens foram mesmo ditas por Jesus no Evangelho de Tomé? A prova é que ninguém falou palavras com mensagens ocultas e proféticas igual ele falou, e quem é ovelha dele reconhece a sua voz. Tudo deve se encaixar com a direção apontada, sonhos, dons, por ele desde que o homem se entende por gente. Essa prova não é vista nem é palpada, mas é entendida por quem se interessa em entender a palavra sagrada, ou seja, a única coisa que prova é a vida eterna. Você que vê uma prova, e Deus quer testar nosso cérebro para ver se somos dignos de reconhecê-lo pela sua palavra revelada por dons, pois tudo é um teste mental, e Deus quer uma prova nossa assim como pedimos uma prova dele. Por isso as escrituras são dessa forma, tendo pontos difíceis de decifrar para ver o que queremos mesmo. A direção é entender os sonhos e compartilhar aos outros sem aceitar dinheiro em troca. Tudo ritual e mandamento aponta para isso. Com base nessa luz do vídeo entendi que o 666 é o Deus Mamon que as instituições religiosas, templo, aceitam para pregar, sabedoria, Salomão, imperador, templo. Essa riqueza religiosa culminará num falso Cristo para governar o mundo. Isso é uma figura que aconteceu no passado, está acontecendo agora no mundo espiritual, e vai acontecer literalmente ainda no mundo na busca de sustentabilidade global. Os escritos sagrados provam Jesus Cristo, Deus, além, claro, dos dons sobrenaturais, mas a maior prova é os escritos sagrados que vieram a nós sobrenaturalmente como sonho, que nos dá discernimento, que conta todo o futuro, mas poucos percebem, porque as escrituras têm que ser interpretadas como um sonho, ou seja, o que está escrito não é o que se lê, mas tem um sentido eterno. Tudo se volta para um ponto, mas quem a lê pensa que ela aponta para várias coisas. Então quem não acredita em Deus é porque não passou no teste mental, não entendeu o enigma de Cristo. Quase todo mundo não entende a Bíblia, por isso a fé dos que dizem acreditar não passa de achismo. Quem acredita, entende, inevitavelmente vai pregar em todos os lugares, sem dinheiro em troca ou religião humana. Amigo, o vídeo é muito bom, já faz 3 anos que o vi, mas hoje o revendo. Não sei se hoje vê se ainda tem a mesma ideia, mas a ordem de ir para o mundo é para todos até o fim do mundo. Naquele tempo o Evangelho foi anunciado porque eles foram para o mundo antigo, mas hoje o Evangelho está encoberto, se cumprindo a palavra de fome de ouvir correto. O Evangelho famoso do mundo é comercial do Deus Mamon, até por isso também alguns países proíbem. Claro que ninguém tem que ir para outro país, até porque requer dinheiro, Mamon,
Mas quem entendeu o evangelho vai pregar todos os dias nas ruas perto sem pegar dinheiro de religião humana, não se limitando a familiares ou colegas. Se pregou só para irmãos de carne em casa, templo, vai herdar a corrupção, mas se pregou para os irmãos em Cristo pelo mundo vai herdar a vida eterna. Tem que pregar para desconhecidos, não só para conhecidos, porque não somos diferentes dos apóstolos na questão de ir para o mundo versus pregar só para familiares e conhecidos. Em Cristo todos são iguais quem entende, crê. Portanto, prega todos os dias de graça. Ver pelo entendimento não é menos do que ver pelos olhos, e hoje podemos entender mais do que eles pela internet. Se não pregar nas ruas para desconhecidos ou estranhos não veremos o poder sobre os demônios, como descrito nos evangelhos, e poderemos pensar, por falta de experiência na prática, que os demônios não existem, que são apenas distúrbios mentais, e não nasceremos de novo pelo evangelho. A ordem é expulsar demônio, curar e ressuscitar, e isso não pode ser feito se ficarmos em casa achando que o evangelho pregado pelo mundo todo é correto, e que não precisa expulsar e curar além de pregar. Bem, amigo, obrigado pela resposta, deu para entender melhor. Naquela época ninguém conhecia que tinha que sair pregando Cristo, mas conhecia muito bem Israel e seu Messias prometido, por isso o evangelho se espalhou rápido, a ponto de alguns gregos virem com umas ideias que não precisava mais sair para pregar nas praças. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, 2 que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. 3 Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 4 E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 5 Mas tu sês sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4 Espero que entenda que os que pregam nas ruas por entender a mensagem são os aptos para a seara de Cristo, pegar a água do rio com a mão sem se ajoelhar, e isso precisa mais do que nunca porque depois do 2º século foi só pela misericórdia que estamos ouvindo hoje alguma verdade. Irmão, a paz de Cristo, seus estudos são muito bons, vejo o amor em você, fazendo tudo com muita dedicação. Obrigado pela resposta, era isso mesmo que queria saber. Isso é um ponto crucial nas Escrituras. É muito vago, porque o que está escrito é dor eterna, mas existe a interpretação figurada, mas não me arriscaria a interpretar assim, porque depois da morte tudo é possível. Essa interpretação de deixar de existir fica um problema. Os que ficarem vivos vão ter o direito de morrer quando quererem, enfadar da vida como no começo do mal, pois Deus é justiça, mas é vida. O perigoso é achar que Deus é mau por permitir o sofrimento eterno dos maus, mas ele sabe tudo, fazendo um mal para um bem maior. Isso dá até um nó, mas a doutrina do sofrimento eterno pelo menos não é suicida. A cobra sempre vai abrandar a pena, não foi assim que ela enganou no começo, ou dizer que Deus é mau por castigar. Espero que entenda. Fica com Cristo, continuando sempre firme nos estudos. Quem não quer a prova da vida eterna vai caminhar cada vez mais para o engano. O único livro que não dá para refutar é a Bíblia, claro, se não for superficial e passar no teste mental de Deus já feito para deixar os homens equivocados. Veja que primeiro diz que criou o homem e mulher juntos, mas depois detalha como formou a mulher para servir de parábola que explica a vida eterna, a única coisa importante para Deus. Até quem leva a sério a biologia vai ver que esse argumento de refutar a criação de Deus é infantil. A biologia é muito complexa para ser explicada com o que parece ou acha do que vê. A relação de homem e mulher nas escrituras é entendido como preconceito feminino, mas na verdade é para explicar a relação de Deus com o homem, pois o homem, mulher, veio de Deus, o visível do invisível. Bem, eu tenho provas da vida eterna em Deus, e saio do mal, mas quem segue até o só sabe que vai para o chão. Desculpem os ateus, fiquem com a palavra, amigo. Não pensa que fé é achismo. Quase todos os religiosos que dizem ter fé não têm. É achismo. A fé é uma prova pelo raciocínio dos sonhos e dons sobrenaturais que a ciência humana não vai descobrir. O raciocínio engloba todos os 5 sentidos. E a gente tem prova meditando nos sonhos revelados por Deus desde de Adão, registrados pelos seus escolhidos. Além das coisas que a ciência não pode explicar, que são evidências de Deus.
A relação de Deus com o homem foi registrada por ele próprio pelos profetas. Só que esta palavra tem uma técnica divina capaz de provar que algo aconteceu, ou vai acontecer, sem que a pessoa esteja presente, só entendendo as Escrituras, meditando para interpretar. Quem quer que Deus exista e não quer adoração para si vai descobrir que um livro mitológico e cheio de contradições na verdade é a prova da vida eterna porque tudo se encaixa e profetiza o futuro como um aviso de sonho que está em símbolos. Quem não sabe a linguagem vai se equivocar e cairá no abismo. Quem quer ser adorado e não quer que Deus exista, só quer essa vida de defunto, vai continuar vendo nas Escrituras um livro cheio de contradições e ilusões e preconceitos e racismos e pedofilias e um Deus monstro, porque isso foi planejado por Deus e é maravilhoso. Enquanto esse mundo existir, Jesus Cristo vai ser sempre o centro de debate, o bom combate que Paulo fala. Só vou citar uma estrela no infinito universo, porque Cristo manda Moisés sacrificar só os animais que ruminam. Porque ruminar na linguagem celeste é meditar na Bíblia e outros escritos sagrados que só quem foi batizado sabe quais são, por esse selo de parábolas e quebra-cabeças que se encaixam perfeitamente. Jesus Cristo é o único Deus eterno. Fica com Cristo, busque Ele, a vida eterna. Deus sendo infinita sabedoria teria que fazer isso tudo para provar Ele. Claro que não. Ele revelou a sua palavra. Se gastar neurônios por querer Jesus e a vida eterna, vai ter a prova racional de tudo que os 5 sentidos nunca palparão. O passado, o presente e o futuro é aprovado pelo entendimento racional da palavra por parábolas que desvendam o invisível, pois o material é sombra do invisível, e tudo se encaixa perfeito, e só a Bíblia mostra isso. Quando Jesus fala bem-aventurados os que não viram e creram, ele está dizendo bem-aventurados que não viram com os olhos, mas viram com o intelecto. Pois ver com a inteligência é maior que ver com os olhos, pois a visão engana, mas o entendimento de tudo não te deixa ser enganado pela serpente, que é o mestre de quem não quer Jesus, mas quer ser adorado como Deus. Amigo, muito boa resposta, pelo menos não apagou meus respeitosos comentários como alguns fazem, mas tá tranquilo, a riqueza de Davi não chegou a Cristo porque Israel era subordinado a Roma. Se Cristo fosse rico ele não poderia ser o perfil próprio dos salvos, pois ele só é salvo da morte eterna se ainda aqui na terra ele devolver o que Deus não deu direito a ele de pegar e passar tranquilo pelo buraco da agulha, porque vou cobrar pelo que recebi de graça. Ou pagar pelo que já foi me dado de graça. Uma coisa é riqueza, outra coisa é não ter falta de nada pela providência de Deus. Não ter falta de nada é ter entendimento da eternidade para não desejar riquezas e tudo que enche os olhos dos mortos de entendimento eterno. Não ter falta de nada não é ter tudo que o ego quer ostentar, mas é ter sabedoria para se contentar com o básico. Provavelmente disseram que ele era filho de carpinteiro porque ele entendia de cruz. Já pedreiro entende de templos de pedras como os pastores ricos de hoje. Jesus veio aqui com 2 missões claras. Terminar os rituais que a lei não cobria e cumprir as profecias. Por isso o seu ministério, a bolsa, as coisas emprestadas, o Judas, a túnica sem costura e outras coisas não servem de exemplos para nós hoje. Depois da ressurreição, seguirmos, pois o que vale a sua única ordem de pregar o evangelho sem bolsa que deve ser discernida, e isso só se é possível para quem entende todos os escritos sagrados. Aqueles que têm profecias ocultas em suas interpretações alegóricas ou parabólicas. Tudo isso foi armado para dar ocasião aos que querem ficar ricos com o nome de Jesus Cristo e não querem entender, pois se fechou neste mundo, neste tempo presente. O mundo já é sua tumba. Os soldados que rasgam suas vestes e tiram sortes de sua roupa cara podem representar aqueles que usam a Bíblia para defender suas riquezas com interpretações mal meditadas, como um chute numa questão de prova. Não leva a sério o que Cristo falou, causando as várias religiões que não se unem pela briga do poder do mundo, a riqueza material comandada pelo príncipe deste mundo. Os soldados estão por aí tirando a sorte para usar a túnica sacerdotal de Cristo. Sempre tem um que usa, enquanto para eles Cristo está morto, pois o que vale é o material. A eternidade, Cristo, não existe, caso contrário fugiria da riqueza da injustiça como manda a lei eterna. Marcos Ferreira amigo, desculpa, não quero te atrapalhar, um dia fui assim como você, para o meu ego e para o meu corpo foi confortável, mas ainda bem que aprendi a tempo que nessa vida tem um algo além que é mais que tudo.
Acredito que você vai entender o que quero dizer e no tempo oportuno vai dar frutos para Deus e menos para o corpo. Senão a vida vai se tornando cada vez mais uma guerra inútil, diferente desse bom combate do debate, priorizando a vida eterna provada pela visão do entendimento das profecias e parábolas reveladas por sonhos e dons espirituais. Posso ser como anjo, não doido, tá bom? RS. Acho que se algo é de alguém, ninguém poderá usar. Tudo que o alheio pode usar ou roubar não tem dono porque foi dado de graça e deve ser distribuído de graça. O que realmente alguém tem está dentro dela, ganância ou sabedoria. Claro que isso é uma lei eterna, não funciona aqui na Terra até hoje, mas serve como reflexão que o que pensamos ser nosso, na verdade é emprestado. Falar que o texto de Lucas não bate com o de Isaías é forçação de barra. Mesmo que as palavras forem diferentes, o sentido espiritual é o mesmo. Então Jesus não podia ter feito milagres antes da leitura do texto em Nazaré só porque ele depois foi para Cafarnaum e fez mais milagres. Quem não pesquise e usa o cérebro vai cair nessa trama, e isso é permitido por Deus para condenar os superficiais que ouvem de mau grado. Sobre Nazaré são afirmações sem fundamentos, pois esta cidade andava fora dos holofotes dos homens carnais. Se era um vale, tinha despenhadeiro porque o lugar lá é muito acidentado. https://www.youtube.com/wat V igual Pusocnimo 8y e ab sublinhado Chanel igual Rodrigues Arqueologia. Lucas era um mentiroso então? Tão brincando com a vida eterna. O pátio não era pavimentado, pois era o pátio dos gentios, até porque uma adúltera não podia contaminar o pátio, e nem podia ter pedras para apedrejar alguém se o pátio fosse pavimentado. Se ele entende de letras, João 7,15, então sabia ler, mas com uma diferença, sabia ler sem estudar como nós meros mortais. Vídeo bom para quem quer se enganar para pecar. Hoje eu entendo porque muitos que faziam teologia se desviavam da fé, porque são enganados por Satã, faculdade de teologia, que sabe o que lhes agrada e convém para viver o pecado. Muita gente não reconhece Jesus Cristo porque acreditam em homens que se dizem sábios, historiadores, mas estão fora do reino de Deus que é para os humildes. Todos os escritos sagrados revelados por sonhos ou dons espirituais têm o selo de parábolas ou enigmas de mensagens ocultas que ao serem interpretadas provam a sua veracidade. Portanto, é como um quebra-cabeça em que a prova está no todo montado, formando a imagem de Jesus Cristo. O que eu quero dizer? A própria palavra sagrada registrada nas Escrituras prova a si mesma para quem a come ou mergulha profundo nela. Então, como ele disse, os cegos serão curados e os que veem ficarão cegos, os quais são os que se acham sábios e não sabem coisa nenhuma. Alguém acha que Deus depende do homem para contar a história dele? Se já tem os sonhos e os dons espirituais para fazer isso, por que ele vai depender de homem para contar a história dele? Não está em nada deste mundo. Vem do céu, não da terra. Satanás tem jogado muitos teólogos no inferno por causa desses estudos humanos com aparência de sabedoria. Os historiadores do mundo não foram capazes de registrar a obra de Deus porque não viram a sua glória como os escolhidos para isso. Essas nuvens sem água, letras sem total entendimento, estão sempre tentando tapar o sol com a peneira, procurando chifre em cabeça de cavalo, somente para garantir o seu salário de corrupção no final. A prova material poucos tiveram a chance de ter. A prova para nós hoje está no entendimento correto dos registros dos sonhos que prevê o futuro do mundo em Cristo através de Israel. Quem não usar o cérebro ou for superficial acreditando no que os outros falam não vai entender e vai perder a vida eterna. As Escrituras é um teste mental de Deus, em que os equivocados são os superficiais que não meditam direito, querem somente o mundo dessa forma, não a forma da eternidade revelada por sonhos ou visões espirituais. A fé dos religiosos enganados pelo diabo aí sim não tem lógica, porque se entendessem não davam dinheiro a pastor mas pregava correto como eu estou fazendo. A ordem é não dar nem muito menos pedir, apenas pregar e fugir da riqueza, a fruta proibida. Essa prática é amor e fé do entendimento. Veja bem, gostei da sua resposta, vou tentar reverti-la. Cada vez mais eu me convenço que a causa de alguém ser ateu é emocional, e não lógica. A razão e o bom senso são avessos à incredulidade. O ateu duvida porque ele tem seus sentimentos empenhados nas premissas materialistas fascinantes de sua visão. Tentar convencer um ateu de que Deus existe,
É o mesmo que dizer a um homem apaixonado que a sua esposa se casou com ele por interesse e o traz sempre que ele sai. A esposa é o mundo visível. Quando sair dele vai ser traído e jogado no tormento eterno. Cristo não falou, vê o cisco no olho dos outros mas não vê a trave no seu. Por quê? Porque são irracionais. Ouvem uma advertência dessa e ainda brincam sem ter nada para se agarrarem. O livro de Enoque é sagrado. As profecias se encaixam perfeitamente com as da Bíblia, como toda a Escritura, que tem mensagens ocultas como parábola, tem pontos difíceis de entender que os oportunistas interpretam errado para pecado eterno. Hoje em dia quem não sabe discernir o que é sagrado ou não, não conhece Cristo e também não é conhecido por Cristo. A palavra, obrigado, por ouvir até aqui, fica com Cristo.